O pedido de prisão preventiva de um ministro do Supremo Tribunal Federal deixou de ser um meme de internet para se tornar um documento oficial protocolado na mesa do Procurador-Geral da República. O que aconteceu nesta sexta-feira em Brasília não foi apenas mais um lance no tabuleiro político, foi um terremoto jurídico. O deputado federal Nicolas Ferreira não apenas pediu o afastamento, mas a prisão de Alexandre de Moraes, baseando-se em relatórios da Polícia Federal que apontam mensagens diretas entre o magistrado e um banqueiro momentos antes de uma tentativa de fuga do país. Estamos diante do maior desafio à autoridade do STF nos últimos anos, e o que está em jogo é nada menos que a credibilidade da nossa República. E o peso desse documento é assustador. Não estamos falando de suposições de redes sociais. O ofício encaminhado a Paulo Gonet cita especificamente as trocas de mensagens entre o ministro e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O cenário pintado pela investigação é digno de um filme de suspense. Um banqueiro tentando embarcar para Dubai, mensagens sendo enviadas ao amanhecer para um dos homens mais poderosos do país e uma pergunta que ecoa: tem alguma novidade? O Brasil acordou hoje com uma pergunta entalada na garganta. Existe um sistema de proteção para os poderosos, enquanto o cidadão comum vive sob o rigor implacável de canetadas monocráticas? Mas antes de continuar, curte esse vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Vamos mergulhar nos detalhes desse documento de 6 páginas que o Nicolas Ferreira apresentou? Ele não tirou isso do nada. Ele se baseia em reportagens robustas, inclusive de veículos que não são conhecidos por serem bolsonaristas, como o Globo e o Metrópolis. O ponto central é a extração de dados feita pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro. No dia 17 de novembro de 2025, às 7h19 da manhã, Vorcaro, no aeroporto de Guarulhos, prestes a ser preso, mandou um WhatsApp para o ministro. A defesa do ministro diz que é mentira, mas a PF diz que as mensagens estão lá, gravadas no aparelho. É a palavra de um ministro contra a perícia da Polícia Federal. E para quem está em casa tentando entender a gravidade técnica disso, vamos falar do artigo 312 do Código de Processo Penal. Para pedir uma prisão preventiva, você precisa de prova da existência do crime e indícios de autoria, mas também de algo chamado perigo da liberdade. O que o Nicolas argumenta no ofício é que, se houve essa troca de mensagens, o ministro pode ter tido acesso a informações sigilosas de investigações e as repassado. Isso configuraria obstrução de justiça. E se o investigado é quem detém o poder do poder, como você garante que ele não vai interferir na colheita de provas? É por isso que o pedido fala em prisão, para garantir a conveniência da instrução criminal. O Nicolas foi muito estratégico. Ele não enviou o pedido para o próprio STF, onde o caso provavelmente seria arquivado em minutos por um colega de toga. Ele o enviou para a PGR. Paulo Gonet está em uma situação onde qualquer movimento será visto com lupa. Se ele ignorar o pedido diante de evidências periciais da PF, ele enterra sua biografia como um garantidor da lei. Se ele investigar, ele abre uma crise institucional sem precedentes entre o Ministério Público e o Supremo. O que o deputado pede é o esclarecimento institucional para preservar a confiança pública. Sem confiança, as instituições são apenas prédios de mármore vazios. É preciso falar sobre quem é Daniel Vorcaro. O Banco Master tem estado sobre os holofotes do mercado financeiro e das autoridades. As mensagens mencionavam salvar a venda do banco. Pense bem, um banqueiro discutindo a sobrevivência de sua instituição financeira com um juiz do Supremo. Isso foge de qualquer rito republicano. O juiz deve ser imparcial, deve manter distância das partes. No momento em que um juiz atende o celular para falar com um investigado sobre novidades de um processo ou de uma operação, a imparcialidade morre ali mesmo. E a reação do ministro Alexandre de Moraes foi a de costume, uma nota oficial classificando tudo como ilação mentirosa. Mas a pergunta que fica é, por que a PF inventaria algo assim? A PF tem sido o braço direito do próprio ministro em diversas outras investigações. Agora que o alvo parece ser o próprio mestre, a PF virou mentirosa? Esse é o nó que Brasília não consegue desatar. Ou a perícia da PF é válida para todos,
ou não é válida para ninguém. Não existe perícia seletiva em um Estado de direito. O Nicolas Ferreira, ao tomar essa atitude, representa milhões de brasileiros que sentem que a balança da justiça está desregulada. O pedido menciona que, caso as apurações indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, as medidas cautelares mais gravosas devem ser adotadas. Isso inclui não apenas a prisão, mas possivelmente o bloqueio de bens e o afastamento imediato das funções. Imaginem o impacto disso, um ministro do STF sendo afastado por ordem do PGR e ratificado pelo próprio plenário ou pelo Senado. É um cenário de ruptura que ninguém quer, mas que muitos acreditam ser o único remédio contra o que chamam de ditadura da toga. Vamos analisar o comportamento do sistema diante desses fatos. Historicamente, vimos o mecanismo se fechar para proteger os seus, mas dessa vez é diferente. As mensagens vazaram, estão na imprensa, estão no relatório da PF. O silêncio da PGR agora soaria como cumplicidade, e o deputado Nicolas Ferreira sabe disso. Ele está jogando luz sobre a omissão. Quando ele diz que é preciso preservar a confiança nas instituições, ele está dando um checkmate. Ou investigam Moraes agora, ou admitem que o Brasil tem uma casta de intocáveis que não responde perante a lei. E não podemos esquecer o detalhe da tentativa de embarque para Dubai. Por que Dubai? Um lugar conhecido por não ter tratados de extradição fáceis com o Brasil. Vorcaro estava saindo do país e minutos antes tentou contato com Moraes. Será que ele esperava uma ordem de habeas corpus relâmpago? Ou ele queria saber se a PF já estava na sua cola? O conteúdo dessas mensagens, que a PF extraiu, é o que vai determinar o destino de muita gente poderosa em Brasília. Se houver áudios, então, a situação muda de figura completamente. O ponto fundamental aqui é a isonomia. Milhares de pessoas foram presas preventivamente no Brasil nos últimos anos por muito menos. Pessoas que nem sequer tinham o poder de obstruir a justiça. Aqui, estamos falando de uma suspeita de interferência no coração do poder judiciário. O documento de Nicolas Ferreira é um teste de estresse para a nossa democracia. Ele força os outros poderes a saírem da zona de conforto. O Senado vai continuar assistindo a tudo isso de braços cruzados? A PGR vai ser apenas um carimbador de arquivamentos? Muita gente pergunta, mas o Nicolas tem poder para isso? Sozinho, como deputado, ele tem o poder de representação e fiscalização. O que ele fez foi dar o start jurídico. Agora a bola está com Paulo Gonet. Se Gonet pedir a abertura de inquérito, o STF terá que decidir quem será o relator. Pode ser que o próprio STF tente anular as provas da PF, alegando que foram obtidas de forma irregular ou que houve invasão de privacidade do ministro. Seria o maior escândalo jurídico da nossa história, anular uma prova de crime para proteger o próprio juiz. E esse caso do Banco Master e do Donial Vorcaro é apenas a ponta do iceberg. Há meses correm boatos sobre as relações próximas entre membros do judiciário e grandes empresários da Faria Lima. O que o Nicolas fez foi colocar o dedo na ferida mais sensível, o dinheiro e o poder. Se as investigações avançarem e mostrarem que houve qualquer tipo de vantagem ou troca de favores, não estamos mais falando apenas de um pedido de prisão preventiva, mas de um processo de impeachment imediato e de uma possível condenação criminal que mudaria o Brasil para sempre. É impressionante como o cenário mudou. Há 2 anos, pedir a prisão de um ministro era considerado um ato antidemocrático. Hoje, com as provas da Polícia Federal surgindo e os relatórios de inteligência vindo ao público, o pedido de Nicolas Ferreira soa como uma busca por sanidade constitucional. O povo brasileiro está cansado de ver a lei sendo usada como arma política contra uns e como escudo protetor para os poderosos. A indignação é o combustível que faz esse vídeo aqui chegar a tanta gente. Para encerrar essa análise, precisamos olhar para as próximas 48 horas. Esse é o prazo para que o impacto desse ofício comece a gerar reações oficiais no Supremo. Esperem por notas de repúdio da Associação de Magistrados, esperem por ataques da imprensa tradicional contra o Nicolas Ferreira, tentando deslegitimar o pedido, mas fiquem de olho no que realmente importa, o conteúdo das mensagens. Se o conteúdo for divulgado na íntegra, não haverá narrativa num mundo que consiga sustentar a permanência de Moraes sem uma investigação profunda. O Brasil está em uma encruzilhada.
De um lado, a manutenção de um status quo que parece ignorar as evidências quando elas batem à porta dos poderosos. De outro, a chance de provarmos que nesta nação, a Constituição ainda vale mais do que a capa de um ministro. Nicolas Ferreira fez a sua parte. O documento está protocolado. Agora o povo precisa estar atento para que o sistema não tente enterrar a verdade em um porão de burocracias. E agora a gente quer saber de você, que chegou até o final dessa análise profunda. Você acredita que a Polícia Federal teria coragem de incluir mensagens falsas em um relatório oficial, ou a negativa do ministro é que não se sustenta diante dos fatos? Você acha que Paulo Gonet terá a coragem de seguir adiante com esse pedido de Nicolas Ferreira, ou o sistema vai se fechar novamente? Seu comentário é a nossa maior força contra a censura e o esquecimento. Se você concorda que ninguém está acima da lei, escreva nos comentários. Investigação já!